A paz do Senhor, amados, um bom dia a todos, espero que esteja tudo bem com você. Esse é o dia 40 da nossa leitura anual. Fique conosco. Amados, nós estamos terminando hoje o livro de Levítico, né? E a nossa porção diária da leitura da Palavra de Deus vai de Levítico capítulo 26 até Levítico capítulo 27, que é o último capítulo. Amém? O nosso texto devocional se encontra no capítulo 26, e os versos 3 e 4, que diz assim a palavra do Senhor Jesus: Se andarem nos meus estatutos, guardarem os meus mandamentos e os cumprirem, então eu lhes darei as chuvas na época certa. A terra produzirá sua colheita e as árvores do campo dará o seu fruto. Amém? Amados, nós estamos terminando hoje o livro de Levítico, né? Que nos vem exortar à santidade. Deus é um Deus santo e Ele espera um povo santo que sirva a Ele, porque Ele escolheu esse povo para ser santo para Ele. Mas nós vimos também que o nosso Deus é um Deus que Ele coloca leis, regras e normas, não com o propósito de castigar o homem e de punir o homem, muito pelo contrário, mas com o propósito de dar uma vida agradável, uma vida confortável ao homem. Embora as leis dadas por meio de Moisés não fossem salvíficas e como é que eu posso falar? Como diz o apóstolo Paulo, elas não eram plenas, não eram completas, elas foram úteis para aquela época, né? Para aquele tempo elas tiveram sua utilidade. Como, por exemplo, as leis que nós vimos ontem, né? Visava uma igualdade social, um Deus que não queria que um fosse mais rico que o outro e que o outro não fosse mais pobre. Ele não queria que alguém vivesse para sempre na miséria, nem que o outro fosse muito mais próspero do que aquele que era pobre, né? E nós vamos terminar esse livro falando um pouquinho sobre as bênçãos, né, que derivam da obediência e também os castigos ou as maldições que vão derivar da desobediência. Amém? E o capítulo 27 vai nos falar sobre os votos, né? Mas também vai nos falar sobre os resgates das coisas consagradas e vai nos terminar falando sobre o dízimo, a palavrinha que poucas pessoas gostam, né? Mas que está aí na Santa Palavra de Deus. Bom, o texto que nós lemos hoje disse que Deus tinha uma proposta para Israel, certo? Embora Deus já tinha feito muitas promessas e não precisasse ele fazer outras, ele decide sempre ampliar ali o seu plano para o seu povo, ele sempre quer dar mais para o seu povo. É como um pai que está sempre querendo dar mais para os seus filhos. Porém, Deus não é um pai desnaturado. O nosso Deus não é um pai incoerente. Ele não trabalha de uma forma injusta. Então ele tenta sempre manifestar a sua graça de uma forma com que o homem participe daquilo que ele está fazendo, certo? A bênção de Deus nunca vai derivar do que nós fazemos. É sempre da benevolência dele. Porém, a maneira com que ele manifesta a sua benevolência faz com que nós participemos da sua misericórdia e do seu amor, né? E se nós observarmos, o texto começa assim, ó: se andarem nos meus estatutos, guardarem os meus mandamentos e os cumprirem. Então tem a primeira palavrinha nossa é se, é um condicional, ou seja, ela está pondo uma condição para que algo aconteça. Então Deus está dizendo, lá no verso de número 4, que ele faria o quê? Ele daria chuvas na época certa, certo? Então eles não iriam plantar e não ter chuva para regar a terra. Ele também promete colheitas produtivas, amém? E ele promete também árvores do campo que darão o seu fruto. Então vamos ver o que Deus está prometendo. Primeiro, ele está prometendo estações do tempo adequadas e equilibradas. Ele também está prometendo rendabilidade, né? O que você plantar, você vai colher.
E Deus está dizendo aqui sobre produtividade, você vai colher muito, né? E ele está falando também sobre bênçãos a mais, como por exemplo as árvores frutíferas, que muitas das vezes não necessita de tanto cuidado, que são aquelas bênçãos que vêm a extra, né? Além daquilo que você está esperando. Porém, a bênção de Deus aqui, ela tem uma condição para que ela venha sobre a vida do homem. E a condição é, primeiro, se nós andarmos nos estatutos de Deus. E a palavra aqui andar significa viver. Se nós vivermos aquilo que Deus escreveu na sua palavra. Depois ele vai dizer que se o povo de Israel guardasse os seus mandamentos e os cumprisse. Então não adianta eu saber quais são os mandamentos que a palavra de Deus tem para mim, o que Deus espera de mim, que nem ontem nós falamos sobre o jubileu, que visava a misericórdia para com o escravo. Então não adianta eu saber que Deus espera de mim misericórdia e não exercer a misericórdia, né? Nós falamos também sobre o ano sabático, que é você aplicar ali um descanso à terra, mas significa você confiar em Deus e esperar a providência dele, né? E não adianta eu saber disso e também não aplicar. Então o texto está sendo bem claro. A condição que Deus dá para que o homem seja abençoado é que o homem viva a palavra de Deus, é que o homem guarde a palavra de Deus e é que o homem pratique a palavra de Deus. O nosso irmão Tiago, o irmão do Senhor Jesus, ele vai dizer que nós não devemos ser apenas ouvinte, mas um ouvinte praticante. Amém? Então a fé sem prática não resulta em muita coisa. Então não me adianta crer na palavra de Deus e não obedecer a ela. Se eu não obedeço, não resulta em bênçãos. Mas se eu obedeço, ela resulta em bênçãos. Amém? Então essa é a parte boa. Porém, no resto do capítulo, eu não li mais versículos para não ficar muito extenso. Mas o restante do capítulo, do verso 14 em diante, ele vai falar sobre os castigos, os males, as maldições que virão se o cristão fizer o oposto, né? Então, se o povo de Israel não ouvisse, não cumprisse os mandamentos de Deus, Deus os castigaria. Deus colocaria sobre eles penalidades. E se você for ler bem, não era bem o castigo que Deus queria, mas Deus queria disciplinar o seu povo, ensinar o seu povo que saber o que a palavra de Deus ensina e não guardar é você transgredir contra Deus, é você ofender a Deus. Amém? Então por isso nessa manhã Deus está dizendo que ele tem condições dadas para que alguém seja abençoado ou castigado. Ninguém é castigado sem motivo. Se Deus nos tem penalizado em alguns pontos da nossa vida, é porque nós temos estado em falha com Ele. Mas se Deus tem nos abençoado, fique tranquilo, não é pelo seu esforço, também não é porque você é bom, é porque você obedeceu a palavra dEle e Ele teve misericórdia da sua vida e também da minha vida. Amém? Se nós observarmos toda a leitura que nós fizemos de Levítico, nós vamos reparar de Êxodo também, de Gênesis, nós vamos reparar uma coisa interessante. A terra nunca produziu pelo esforço do homem, ela sempre produziu pela misericórdia de Deus. Amém? Então, se Deus tem te dado boas condições de vida, se Ele tem te dado boas rentabilidades, glorifica o nome dEle. Isso é porque você obedece a palavra de Deus, mas também porque Deus é misericordioso com a tua vida. Amém? Eu quero orar juntamente com você. Sou o pastor Tiago da Igreja Pentecostal Poder da Palavra, que fica ali no Jardim Julieta, próximo ao CD da Dori. Amém? Feche seus olhos, ore comigo por favor, e se você tiver alguém para apresentar em oração neste momento, apresenta agora em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor Deus e nosso Pai, nessa manhã nós queremos te louvar, queremos te bendizer e queremos te exaltar por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor tem operado em nossa vida. A tua palavra hoje veio ao nosso encontro dizendo que as bênçãos do Senhor são condicionáveis com a nossa conduta, com a nossa obediência e dedicação aos seus mandamentos. Confessamos, Senhor, que muitas das vezes não somos tão obedientes quanto deveríamos e não guardamos o quanto deveríamos a tua palavra, mas cremos que o Senhor nos dará condições para que possamos guardar, cumprir e obedecer todos os teus estatutos.
Abençoa o teu filho, abençoa a tua filha, que agora ouve essa oração, que agora clama a ti e busca a tua face, que ao ponto que ele ou ela guardar a tua palavra, que o Senhor possa abrir as comportas dos céus e derramar as suas bênçãos sem fins sobre a vida do seu povo. Mas, Senhor, se nós desobedecermos a sua palavra, sabemos que sofreremos algumas penalidades. E quando isso acontecer, gera em nós, ó Espírito Santo, o arrependimento necessário para que, nos arrependendo dos nossos pecados, o Senhor venha nos perdoar e restaurar a nossa vida. É assim que nós te pedimos e te clamamos, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém, Senhor Jesus. Amém? Se você tem gostado desse trabalho, por favor, deixe o seu like, compartilhe com alguém para abençoar a vida dessa pessoa nesse sábado maravilhoso que Deus te deu, né? E se você ainda não está inscrito no canal da igreja, se inscreva aí e todas as manhãs você terá aí um devocional aplicativo para a tua vida. Amém? Leia a Bíblia conosco esse ano. Se você não leu a parte anterior até agora, não tem problema. Acompanhe a gente daqui para frente. Eu creio que Deus vai te dar um acréscimo de bênção, de fé e de sabedoria. Amém? Fique com Deus, um ótimo sábado, que Deus abençoe a você e a sua família também. Teu nome infalível é, os reinos vêm, vão, teu trono acima está. Teu nome